episódio e hoje eu falo sobre um tema dos últimos dias na mídia. O caso de Suzano, uma pessoa que é em psicologia, de direito, autor de obras. E para falar sobre esse assunto eu tô com ele, que é formado em psicologia, é advogado criminalista, professor de direito e tem algumas obras jurídicas. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer aqui poder contribuir com o seu canal. O que você tem para dizer sobre esse assunto, sobre aquelas mortes que ocorreram, se teve alguma motivação, se eles tinham problemas mentais? O que você acha, na sua opinião? Bom, veja, Almir, a gente tem que primeiro desmistificar essa questão de doença mental. Eu não poderia, seria leviano da minha parte, dizer para você exatamente, ou diagnosticar exatamente o que tinham esses garotos, porque, obviamente, isso necessita de uma, como é que eu posso dizer, de uma análise muito mais apurada do comportamento, da história de vida de cada um. Mas, pelo meu conhecimento em psicologia que eu tenho, por ter estudado essa área antes de me formar em direito, eu percebo, pelo que a mídia me passou, que se trata, obviamente, aí de uma personalidade psicopática, né? Que seriam psicopatas. Mas é leviano da minha parte a gente estabelecer fundamentalmente isso, né? Porque, como eu disse para você, é necessário fazer uma análise do histórico de vida de cada um. O que a gente tem que desmistificar é que o psicopata, ele não é um doente mental, não é o louco no sentido lato que normalmente as pessoas dizem, né? Esse indivíduo é louco. A loucura, como a gente generaliza, ela envolve o quê? Delírio, alucinações, né? A pessoa realmente não sabe o que está fazendo, ela realmente tem uma visão completamente distorcida daquilo que esteja fazendo. Já o psicopata não, ele tem um distúrbio de personalidade. Na verdade, médicos brasileiros nos Estados Unidos descobriram que é uma falha no sistema límbico que controla nossas emoções, e esse distúrbio de personalidade faz com que o indivíduo não tenha nenhuma empatia, nenhum respeito, nenhum amor pelo próximo. Entendeu? Então esse indivíduo tem esse problema que a ciência, que a psiquiatria ainda não definiu se isso vem de uma disfunção neurológica, se isso vem de uma disfunção só psicológica, psíquica, se tem grande componente genético ou não, mas o indivíduo tem esse determinado com esse problema, correto? E ele, com o tempo, em razão de alguns problemas na sua vida, problemas familiares a maioria das vezes, eles acabam desenvolvendo esse tipo de comportamento, ou surtando, como dizem assim, né? Eles surtam e acabam cometendo, né, digamos assim, essas atrocidades. Nem sempre o psicopata é violento. Existem políticos, os corruptos são psicopatas, porque eles não têm nenhum apreço, não tem nenhum remorso, nada pelo ser humano. Vamos supor, o político corrupto, ele vai lá, ele surrupia o dinheiro público que seria utilizado, por exemplo, em hospitais, etc. Ele não está nem aí para isso. Na verdade, o psicopata, ele sente prazer no uso do poder dele de subjugar o outro. Quando a gente fala do serial killer, por exemplo, às vezes ele não sente o prazer nem no ato sexual em si, mas só no ato de quê? De subjugar o outro sob o seu poder, né? Não tem nenhum apreço, não tem nenhum carinho, não tem nenhum remorso pelo que ele faz. Isso é o psicopata. Já o louco, que a gente normalmente de forma genérica chama de louco, ele já tem delírios. Por exemplo, ele mata determinado indivíduo porque acreditava que aquele indivíduo fosse um extraterrestre, por exemplo. Ele tem certeza disso. Já o psicopata não. Os meninos sabiam o que estavam fazendo, planejaram isso e o fizeram por quê? Porque por um desejo de subjugar ou por acreditar que aquilo fosse necessário por uma questão social e etc. tal, mas não que estivessem fora de si. Pelo contrário, eles estavam muito conscientes do que estavam fazendo. É nesse ponto que eu quero chegar. Qual foi a motivação desse crime, na sua opinião?
Veja, segundo eu vi pela mídia, né, a informação que a gente tem é a mídia, eles colocam lá, logo estaremos lá com Alá ou com Deus, com 7 virgens, né? Já é raro aí, né? Porque na verdade, pelo que eu sei da história, são 70 virgens, né? O motivo não importa muito, eles acham um motivo qualquer, porque qual é o desejo deles? Subjugar o outro. Qual é o desejo de causar o sofrimento ao outro? Qual é o desejo deles? Mostrar o poder deles sobre o outro, né? Então, é isso que faz com que eles façam esse tipo de atrocidade, né? Não existe um objetivo em si. Você pode ter gatilhos. Por exemplo, um bullying pode desencadear isso? Pode, não necessariamente. Um videogame pode? Não necessariamente, né? Que todo mundo que joga videogame, não. Agora, se o indivíduo tiver esse tipo de problema, um jogo de videogame, de repente, uma ideia, alguém pode influenciar, um problema que esteja ocorrendo, de repente, você não viu o caso aí até da Nova Zelândia, né, que teve aí, o indivíduo matava porque ele buscava o quê? De certo, um preconceito com outras religiões, com outras raças e etc. Tudo pode ser um motivo. A culpa não é dos videogames, então? Não, de videogame, senão estaria muito mais cheio. Eu jogo videogame, meu filho joga videogame e nunca vi nenhum comportamento, né? A culpa, na verdade, é o problema que a pessoa tem e qualquer coisa pode desencadear. Normalmente, isso não é uma coisa assim repentina. Ele tem um problema, como você vê no caso, segundo a mídia passou. Parece que ele não teve um relacionamento com o pai legal, não viveu com o pai. A mãe tinha problema de dependência química, viveu com a avó que faleceu, o tio o demitiu. Então você pega um indivíduo que tem uma tendência a ser psicopata, que passa por tudo isso e de repente ele não consegue lidar com isso, ele acaba desenvolvendo um comportamento que pode ou não ser agressivo, né? O que a gente tem que tomar um certo cuidado é poder, de repente, vislumbrar no jovem, nos filhos, nos alunos e etc., comportamentos um pouco diferentes do normal, tal, para que a gente possa tomar um certo cuidado, na verdade, né? Poderia ser evitado com que esses jovens entrassem armados dentro de uma escola? O que você acha? Eu vou dizer para você o seguinte, a gente não pode prever que ele iria fazer isso, mas a gente podia prevenir o que aconteceu. Há um grande problema hoje na sociedade que fala, não, o politicamente correto. Não, como é que vai revistar jovens? Jovens vão ser revistados na escola. Ora, a própria Constituição Federal dá o direito à intimidade de cada um. A própria Constituição Federal, por exemplo, dá o direito de propriedade, mas o próprio Estado, o Estado do sentido de nação, município, o Estado mesmo, dá o direito de repente, desapropriar a sua propriedade, né? Em razão do problema coletivo, da necessidade coletiva. Então, o teu direito de intimidade, né? O teu direito a não ser constrangido depende do coletivo. Se for em prol do coletivo, você tem que ser subjugado no seu individual. Então veja, se nós temos essa possibilidade, começou a acontecer, de ter essa possibilidade de que psicopatas, pessoas com comportamento desviante, causem problemas causem problemas como esse que nós vimos em Suzano nas escolas, caberá o quê? Ao poder público começar o quê? Fazer revista dos alunos na escola. Por que não? Que mal há nisso? Eu sou revistado quando entro no fórum. Qual de vocês todos que estão assistindo não são revistados quando vão pegar um voo, um aeroporto? Né? Todos são. Desde que se faça isso sem constrangimento, de uma forma normal, natural. Então eu acho perfeitamente possível isso. Eu acho que deveria ser feito isso. Vai impedir? Não vai impedir, mas vai diminuir a probabilidade de ocorrer. Eu acho que eu não vejo mal algum em se fazer isso. Não a polícia, porque não vai dar para você colocar policiais em cada escola para revistar, mas coisas privadas ou outros tipos de funcionários da escola que façam essa revista. E outra, né? Você viu pela reportagem que os rapazes entraram na escola, ninguém perguntou quem eram, nada, aberto. Ali entra e sai quem é uma escola, não só deve entrar quem tem interesse. Quem é você que vai entrar aí? Peraí, me dá o seu nome. Espera um pouquinho, deixa eu olhar a sua mala. Deixa eu olhar, por que você vai entrar? Você quer ver o quê? Você já foi aluno, não foi? Não, ele entrou, abaixou ali, abriu a mala e começou a tirar em todo mundo. O Major Olímpio, ele defendeu que os professores poderiam estar armados. O que você acha, se eles estivessem armados, conseguiriam ter evitado o que aconteceu? Veja, Almir, primeiramente deixa eu fazer uma ressalva que eu conheço o Major Olímpio, conheço pessoalmente,
Ele costumava sempre almoçar num clube que eu também faço parte, meu pai fazia, falecido pai fazia, etc., na Tabatinguera. E sempre conversei com ele, um homem extremamente, muito boa gente, um político assim legal para conversar, um cara que realmente conversa com você, não por ser só político, etc., ele gosta disso. Só que, com todo respeito, eu acho uma medida populista. Por que populista? Você vai armar o professor, né? Você vai armar o professor, aí sim você vai criar constrangimento para aluno, o professor tem que estar preparado para isso, o professor pode interpretar de uma outra forma determinadas coisas em sala de aula, ter uma discussão com o aluno. Eu acho que não. Você tem que ter profissionais de segurança fazendo a revista e a segurança na escola. Então o Estado, a escola privada tudo bem, ela se vira e faz isso. Agora, o município ou o Estado, ou as universidades federais, que se fosse o caso, tem que colocar pessoal lá apto para esse tipo de trabalho, etc. Não armar professor. Não vai resolver. Eu não sou contra o porte de arma. Eu acho que quando o Estado, ele não consegue arcar com a sua segurança, ele não pode impedir que você se defenda. Ele não pode impedir você de ter uma arma para se defender, já que ele é inerte e não consegue cuidar da sua segurança. Então ele não pode impedir. Eu acho que o cidadão, claro, dentro de certos, cumprindo determinados requisitos, etc., deveria ter o direito de andar armado. Agora, armar os professores não vai, é uma medida paliativa que vai gerar outros problemas. É um pessoal que não é apto a isso, o professor não é apto a ficar usando arma. Então você tem que colocar um corpo de segurança que estudou segurança, foi treinado para ser segurança, treinado num trato de segurança de jovens, por exemplo, se for uma escola, né, que tenha jovens, e é isso que você precisa. Agora, armar professor não vai resolver absolutamente nada, você vai criar um constrangimento maior e um problema, vai criar outros problemas que nós não temos, né? Se esses dois jovens eles não tivessem se suicidado após o crime, quais são as medidas, as leis que eles estariam sujeitos? Veja, o menor, na verdade, né, pela nossa legislação, ele não comete crime, ele comete ato infracional, uma questão de nomenclatura, né? Muda o nome. Ele seria, obviamente, apreendido, se julgado e condenado pelo ato infracional praticado, o homicídio, ele ficaria aí, no máximo, aí, pela nossa legislação, de uns 3 anos, e depois poderia ser colocado na rua. O maior não, né? O maior responderia criminalmente, como são crimes dolosos contra a vida, ou seja, crimes de homicídio e tentativas de homicídio, ele seria conduzido provavelmente a ser julgado pelo tribunal do júri, e se condenado às penas máximas, aí poderia ficar no máximo 30 anos. Agora, se de repente fosse descoberto, foi feito um incidente de sanidade e chegasse à conclusão de que eles não fossem psicopatas, mas sim doentes mentais que realmente não soubessem o que estavam fazendo, ou seja, louco na acepção genérica e popular do termo, que eles não sabiam realmente o que estavam fazendo, aí eles não seriam condenados, não poderiam ser julgados, seriam colocados em o maior, né, seria colocado aí no manicômio judiciário para tratamento, etc. Mas acho que não é o caso, porque eles são pessoas cujo, apesar que eu falei para você, a gente tem que fazer uma ressalva porque precisa de um estudo aprofundado de cada histórico de vida, mas visualmente, pelo meu entendimento ali, eles aparentam ter uma personalidade, são psicopatas e é apenas um distúrbio de personalidade onde o indivíduo tem consciência de tudo que está fazendo. Então é isso, um para o tribunal do júri e o outro apreendido como menor. Maurício, agora usando o seu conhecimento jurídico, o que você acha que está faltando no Brasil para que se melhore a segurança? O que está faltando no Brasil para que se melhore a segurança é a criação de leis que deem ao poder público, à polícia principalmente, maior capacidade, mais capacidade para poder desvendar e chegar ao criminoso. Eu não digo nem leis mais duras, penalidades mais duras, eu não digo isso, né? Até porque o problema é o indivíduo, não é a pena, é o que o indivíduo acha que não vai ser pego. A mídia colocou sobre esse atentado que aconteceu em Suzano, que tem a ver com questões políticas. E agora eu pergunto para ele, para o Maurício, qual é a sua opinião a respeito disso? Olha, eu acho que não tem nada a ver, o pessoal está polarizando de novo, né? Direita, esquerda, não. Por exemplo,
A escola de Realengo. Se não me engano, foi em 2011. O governo era do PT. Aconteceu agora de Suzano. 3 meses de governo Bolsonaro. Correto? Ah, não, é porque é governo de direita, né? O Trump, Bolsonaro. Pera um pouquinho. A escola de Columbine, que os meninos se inspiraram, inclusive dizem que eles teriam se inspirado. Aconteceu em 1999. Quem era o presidente americano? Bill Clinton, democrata. Um cara tranquilo, ele não era belicista. Então, não há nenhuma ligação que a gente possa fazer segura com questão política. Olha, por causa dos armamentos, não é a questão do armamento que pode armar a população. Não, esses rapazes conseguiram a arma de forma ilegal. Foram conseguidas com vieses, né? Não foram conseguidas comprando normalmente, como se adquirir uma arma legalmente. Então, não tem nada a ver. O pessoal tem que parar de polarizar isso, né? De que isso seria por causa da direita ou por causa da esquerda. Não. Nós tivemos crimes. Agora, é lógico, nós estamos notando o seguinte, Almir, que no passado longínquo, na minha época de jovem, por exemplo, eu estou com 53 anos, na minha época de jovem não tinha isso. A gente não vinha esse tipo de coisa. Por quê? Porque o que eu noto bastante, a família era mais unida. Você tinha uma mãe e um pai presente, sempre junto, sempre ali com o filho. Hoje, as famílias estão ficando um pouco mais dispersas, até pela necessidade. É mulher trabalhando, homem trabalhando, todo mundo trabalhando. Aí o menino quer determinada coisa, as famílias dão, porque parece que não dá, a criança se revolta e fica aquela permissividade, entregam tudo para as crianças. Eu vi criança aí de 8 anos de idade ganhando celulares caríssimos, que nem adulto às vezes usa um celular daquele. Não contra a pessoa ter, mas é uma permissividade. Eu dou para você para me livrar de você. Você para de me encher o saco. Você tá entendendo? Estou te entregando o celular aqui, eu não me encho o saco. Deixa a criança quieta. Falta, né? As famílias não estão mais almoçando e jantando junto. Cada um pega o seu prato, vai para cada quarto, né? O pessoal, você senta numa mesa, você vê 5 pessoas na mesa, 5 estão no celular, conversando com outros. Uma olha para o outro, fala alguma coisa e volta pro celular. Ah, peraí que eu vou te passar isso, eu vou te passar aquilo. Quer dizer, não está tendo aquele contato mais familiar. A família está diluindo bastante. Eu sinto que a família está indo embora aos poucos. E os nossos filhos e os nossos netos, que vai ser mais ainda isso. Então vai faltar aquele contato familiar, aquele amor materno, fraterno, de você estar sentado de manhã tomando café ou num domingo de manhã com a família toda, o pai repreendendo, o pai conversando, passando, dando para o filho certos castigos que são necessários. Eu vejo criança, eu gostava muito de um grande psicólogo, um japonês, acho que era o Shinashiki, se não me engano, eu não lembro o nome. Roberto Shinashiki. Isso. E ele fala que ele falava, né? Criança é parafuso de geleia. Se você espreme muito, você estoura. E se você não apertar com força, ele não entra. Então você tem que ter a medida certa para controlar. Não fazer tudo o que uma criança quer, né? Você tem que ter um controle, você tem que botar limites. Está faltando limite. Hoje você vê criança fazendo algazarra, bagunça em shopping, gritando, dominando pais. E eles começam a não ter mais limites, os pais estão perdendo o controle. Estão perdendo o controle por quê? Porque a família está se encaminhando para isso, está faltando aquela ligação familiar, aquele amor materno, fraterno, todo mundo junto, você está entendendo? E isso é a base da formação da personalidade de qualquer um. Agora, para finalizar a nossa conversa, nós vamos fazer um bate-bola. Você é bom em bate-bola? Não preciso olhar ruim em bola, velho. O último a ser escolhido e o primeiro a apanhar na escola, velho. Não conheço nada de jogar de bola, mas vamos nesse bate-bola. Vamos ver como sai, então. Vamos ver como sai. Política. Tá difícil, nós estamos aos poucos melhorando. Aos poucos nós vamos conseguir o que nós queremos buscar. Educação. Tá ruim. Precisamos melhorar e muito. Saúde. Também precisamos melhorar e muito. Isso, conforme vai diminuir a corrupção, quem sabe tenhamos mais verbas e mais, né, uma saúde melhor. Segurança? Também precisamos melhorar e estamos melhorando. Com o tempo nós vamos melhorar, mas a necessidade também da população entender que ela tem que participar e entender que o coletivo suplanta, né, o individual. Às vezes ela tem que ceder o individual para o bem coletivo. Leis. Leis têm que ser respeitadas sempre, como dizia Rui Barbosa, pela lei, com a lei dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Brasil.
O Brasil é um país maravilhoso, vai ser a maior potência mundial. Tem um povo maravilhoso, um povo com vontade, um povo com uma, como é que eu posso dizer, criatividade fantástica. Deixa sua mensagem. Bom, eu acho que a gente tem que começar, né, usar as mídias sociais de uma forma coerente, correta e parar de ficar polarizando. É de direita, é de esquerda. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo país, né? E se esse barco afundar, afundamos juntos. Então eu acho que a gente tem que começar a entender que o importante é esse país ir para frente de uma forma correta, coerente, não porque você é islâmico, porque você é católico, porque você é protestante, ou que você é de direita, ou que você é de esquerda. Não importa, estamos no mesmo barco. Obrigado, Maurício. Eu conversei com ele nessa entrevista de hoje, falando um pouquinho mais sobre o caso de Suzano e trazendo mais informações para vocês. Eu quero que vocês deixem seus comentários, deixem sua opinião, fale se gostou, se não gostou do vídeo, que podemos fazer novamente uma nova conversa com o Maurício. Você topa? Topo, sim, e agradeço, viu? Muito obrigado em poder expor opinião, viu? Deus abençoe vocês aí. Obrigado. Fechou. Valeu, foi legal. É natural.